Oi, únicas, tudo bom? Para fazer a nossa bata joy, você vai precisar de um rolinho desse fio fluffy da Fisher. Essa cor é o Rosé 907. Vai precisar também de uma agulha de crochê 4,5, uma agulha de tapeçaria, 2 marcadores e tesoura. Vamos lá? A indicação de agulha no rótulo é de 2,5 a 3, mas a gente quer que a nossa peça tenha um aspecto bem soltinho, por isso eu estou usando uma agulha maior. Então, caso você resolva aí trocar de fio, lembre-se de usar uma agulha também maior, para que ela tenha um aspecto bem parecido com a nossa bata. Eu vou aproveitar e passar as medidas da nossa bata finalizada para vocês. Ela ficou com 27 centímetros de largura e mais ou menos aí uns 30, 31 de altura. Ela é uma bata para uma criança de 3 anos, mas eu vou ensinar vocês a fazer para qualquer tamanho, usando qualquer fio. É só vocês usarem a medida da circunferência do busto de vocês ou da criança que vocês quiserem fazer, para poder dividir por 2 e trabalhar frente e costas. Vai ficar mais fácil conforme eu for ensinando no vídeo, tá bom? Mas já se preparem aí que vocês podem estar fazendo essa peça para qualquer idade e para qualquer tamanho, tá bom? Então, vamos começar? Nós vamos iniciar fazendo aí o nosso nó corrediço, que já vai contar como nossa primeira correntinha. Após isso, nós vamos fazer aí um cordão de 41 correntinhas, tá bom? Mas não se preocupe, porque no final eu vou mostrar pra vocês como vai ficar essa quantidade em centímetros, para vocês poderem fazer adaptações que precisarem. Finalizei as minhas 41 correntinhas, e isso ficou aí num total de mais ou menos 24, 25 centímetros com ela normalzinha na mesa, mas se eu esticar eu chego aí nos 27 centímetros, que é o que eu preciso para fazer essa bata. Quando você chegar aí na quantidade de centímetros que você precisa para fazer a sua bata, a gente vai subir mais 2 correntinhas que vão representar nosso primeiro ponto alto. Depois nós vamos pular 3 correntinhas e começar a trabalhar nossos pontos altos na quarta. Essa é uma peça bem simples, tá? A gente vai trabalhar aqui ponto alto para cada correntinha de base que a gente tem. Lembra de deixar aí o seu ponto um pouco mais justinho, se você tiver um ponto bem largo, tá bom? Porque quando a gente já tá usando uma agulha de crochê maior, a gente vai deixar já esse ponto abertinho. Então, se você trabalhar com um ponto bem largão, a sua peça vai ficar bem grandona. Chegando aí no final da nossa carreira, a gente vai fazer o nosso ponto alto também, naquele nozinho corrediço. Eu gosto muito de trabalhar ele como correntinha também, como ponto. Então, se você achar aí, depois que fizer o seu ponto, que ele tá um pouquinho largo, é só você dar uma puxadinha naquele restinho de fio que ele vai ajustar. Finalizando a carreira, a gente vai virar o trabalho, mantendo sempre o nosso fio para a parte de trás. Nós vamos introduzir nossa agulha nesse primeiro espaço de ponto e fazer aí um ponto baixo. Depois de fazer esse pontinho baixo, a gente vai subir também uma correntinha, que vai estar representando aí o nosso primeiro ponto alto. Se você gosta de fazer aí 2 correntinhas para subir, não tem problema, isso não vai interferir na sua peça. Então, vamos fazer aí ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Chegando lá, eu volto aqui e mostro para vocês. Cheguei aqui no final da nossa carreira e vou finalizar esses 2 últimos pontos com vocês. Vou fazer ponto alto sobre esse ponto alto e também naquelas 2 correntinhas iniciais que a gente começou na nossa carreira de baixo. Então, você pode introduzir a sua agulha bem no meio da correntinha, tá? E fazer aí o seu último ponto alto. Vamos virar novamente agora o nosso trabalho e vamos fazer aí o nosso mesmo esquema dessa carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto.
É super simples, gente. A gente vai fazer todas as nossas carreiras da parte da frente e também da parte de trás em pontos altos. Então, você vai crescer aí o tamanho que você quer para sua peça em ponto alto. No total, eu vou fazer aí por volta de 19 carreiras, mas fica tranquila que eu vou voltar com vocês para mostrar aqui a quantidade em centímetros, ok? Finalizei aqui as nossas 19 carreiras. Eu vou passar aqui a quantidade em centímetros para vocês. Fiquei aí com uma peça de, no total, 20 centímetros, 20 centímetros e meio, tá bom? Isso vai depender também da tensão do seu ponto. Mas lembre-se que você pode fazer essa peça no tamanho que você quiser. Para isso, basta que você cresça a quantidade em centímetros que você precisa, ok? Agora, a gente vai fazer aqui a nossa primeira parte da alça. Vamos virar o trabalho e fazer aqui o nosso ponto alto também, logo no início. Faça um ponto baixo, uma correntinha ou duas correntinhas, como você preferir. E vou trabalhar aqui 10 pontos altos para formar aí a largura da minha manga. Feitos os 10 pontos altos, eu fiquei com uma medida de mais ou menos 8 centímetros. Então, você já tem aí uma base de centímetros para você estar fazendo a sua peça, caso você esteja usando um fio diferente ou fazendo um outro tamanho, tá bom? É legal também, se você quiser fazer um pouco maior, para diminuir um pouco a largura onde vai passar a cabeça, mas lembre-se de não diminuir muito, porque senão também a cabeça pode querer não passar e a peça ficar um pouco apertada. Mas não tem problema nenhum você fazer aí uns 2 centímetros a mais, caso você ache que o decote vai ficar muito aberto. Finalizei aí a minha última carreirinha de pontos altos. Eu vou mostrar para vocês quantos que ficaram. Eu fiz aí um total de 4 carreiras em pontos altos. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma correntinha de subida, deixar um pouquinho de fio e cortar. Esse pouquinho de fio vai servir para a gente poder estar fazendo a costura do nosso ombro, ok? Então, é só você cortar e depois puxar com a agulha que ele vai formar um nozinho e não vai soltar esse fio. Para fazer do outro lado, é importante a gente se atentar em como tá o nosso ponto. A gente tá fazendo carreira de vai e vem. Então, se a gente fizer duas carreiras de ponto alto, uma em cima da outra, que estejam viradas do lado certo, vai ficar uma alça diferente da outra. Então, vira o seu trabalho e trabalhe na parte do avesso dessa peça, ok? Para isso, você vai contar aí 10 pontos no finalzinho da sua carreira e vai introduzir a agulha no 10º ponto. Caso você esteja aí fazendo com mais quantidade de pontos, é só você se atentar e contar a quantidade que você fez do outro lado para que esse fique igualzinho. Vamos passar aí o nosso fio, e eu gosto muito de pegar o fiozinho que fica solto e passar como se fosse uma correntinha, puxar e fazer um nozinho, e só aí então introduzir a agulha novamente e fazer nossas correntinhas de subida. Assim, o fio fica bem seguro e não vai soltar enquanto você estiver aí crochetando. Vamos aproveitar também, colocar esse fio aí para trás e já ir escondendo ele nos nossos pontos. Eu vou fazer, então, as 4 carreiras e daqui a pouquinho eu volto para falar com vocês. Finalizei aqui, então, as 4 carreiras. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou subir uma correntinha, deixar um pedaço de fio e cortar para facilitar a nossa costura. Puxa para dar aquele nozinho. E você pode reparar que não ficou aí uma emenda na nossa peça, a gente conseguiu deixar as carreiras de vai e vem todas certinhas. Agora, a gente vai fazer outra parte igualzinha a essa e depois vamos voltar para unir, ok? Fiz aí a segunda parte da nossa peça igualzinho à primeira e eu vou colocar aqui em cima para a gente ver se ficou tudo certinho do mesmo tamanho.
eu gosto muito de dar um nozinho nas pontas dos fios para que ela permaneça certinha. Agora, a gente vai botar a nossa fita métrica bem em cima aí da nossa peça e marcar 12 centímetros de cava, para ser esse espacinho que vai estar passando o braço. Vamos fazer isso dos dois lados. É importante que você use aí um marcador para você não se perder e poder deixar a medida bem certinha. Depois de ter marcado bem certinho onde a gente vai manter aberta a nossa blusa, a gente vai fazer costuras laterais embaixo dos marcadores e em cima no ombro. A costura é bem fácil de fazer, para isso a gente vai usar a agulha de tapeçaria. É só introduzir aquele restinho de fio que a gente deixou na nossa agulha e ir costurando em cima das nossas correntinhas dos pontos. Você pode ver aí que sempre tem 2 vezinhos e a gente vai pegar esses 2 vezinhos de cada lado para poder fazer a nossa costura. É só introduzir a agulha e puxar. No nosso último pontinho de costura, eu sempre gosto de pegar, antes dele fechar, introduzir a agulha nele e puxar para que dê um nozinho e esse fio não solte. Depois disso, você já pode esconder aí o fio no meio dos pontos para já começar a dar o nosso arremate. Fio escondido, agora é só cortar e colar. Reparem aí que eu estou usando uma tesourinha velha, porque a tesoura que eu mostrei no início do vídeo, eu não sei onde eu botei. A costura lateral também não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas é importante que você conte aí as carreiras de embaixo dos marcadores de um lado e conte as carreiras embaixo do marcador do outro lado, para que fique aí bem certinho e não fique um lado maior que o outro. Eu dei aí um nozinho nos fios que sobraram e agora eu vou introduzir a nossa agulha bem lá na pontinha. Passar o nosso fio e antes que ele passe por completo, eu vou dar um nó para que ele fique bem presinho ali. Aqui não tem muito lugar certo para você pegar, tá? É só importante que você vá passando a agulha sempre no nozinho de um lado, no nozinho do outro, para que não fique nenhum buraquinho, tá bom? É só você ir passando mesmo, porque como são carreiras, a gente não tem a visualização que a gente tinha lá em cima, que eram pontinhos. Mas também é super facinho de você ir costurando. Finalizada aí a nossa costura lateral, a gente vai começar a fazer o babado da nossa peça. Para isso, a gente vai pegar o fio e vai introduzir a nossa agulha aí embaixo do ponto alto que a gente fez lá no início. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vai puxar o nosso fio, vai fazer como se fosse uma correntinha com o fio que tá sobrando, puxar e dar um nozinho. Depois a gente sobe aí 2 correntinhas para representar nosso primeiro ponto alto. Feito essas correntinhas, a gente vai fazer mais uma correntinha para fazer uma separação. E no nosso mesmo espaço de ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Isso vai formar aí um lequezinho. A gente vai fazer mais um leque desse no mesmo espaço de ponto. Então, vamos fazer mais um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar.
Repare aí que a gente ficou com 2 leques no mesmo espaço de ponto. Nós vamos agora pular um ponto de base e no próximo repetir o que fizemos. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, formando aí nosso primeiro leque, e mais um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto de novo. Essa carreira é toda de repetição assim, vai ser sempre esses lequezinhos ou vezinhos, como você preferir chamar, feitos no mesmo ponto de base, separados aí por um ponto de base que a gente não trabalha. Então, vai ser sempre assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. E depois a gente vai pular um ponto de base e começar tudo de novo. Cheguei aqui no final da carreira e eu vou fazer com vocês o meu último lequezinho juntos. Então, eu fiz aí um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Depois, um ponto alto de novo, uma corrente e mais um ponto alto. E eu vou fazer aí agora o nosso fechamento de carreira. Eu vou introduzir nossa agulha ali, bem no meio daquele leque, depois das 3 correntinhas, e fechar com um baixíssimo. Vou subir agora 2 correntes, representando o nosso primeiro ponto alto, e mais uma corrente de separação. No mesmo lugar, eu vou fazer aí um ponto alto, e a gente ficou com leque sobre leque, ou V sobre V, como você preferir chamar. Dessa vez, a gente não vai fazer 2 no mesmo lugar, a gente vai fazer um sobre um. Então, a gente fez um nesse leque, e no próximo leque, a gente vai fazer aí mais um conjuntinho. Então, dentro do outro espaço, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ficamos aí com um lequezinho sobre um lequezinho. Então, vamos pro próximo Vzinho, ó, e vamos fazer outro dentro. Ponto alto, correntinha, ponto alto. É só você ir abrindo o trabalho, observando onde tem esse Vzinho, né, e fazer sempre no meio dele. O nosso ponto alto com correntinha e ponto alto novamente vai ficar bem no espaço daquela correntinha que a gente fez entre os 2 pontos altos na carreira anterior. Vão abrindo, que vai facilitar a visualização de vocês, tá? E é isso que vocês vão fazer durante toda essa carreira. Esse Vzinho, esse lequezinho, né? Dentro do lequezinho da carreira anterior. Cheguei aí no meu último conjuntinho de pontos. E eu vou fazer aí o nosso lequezinho, ponto alto, correntinha e ponto alto. E vou fechar aí bem no meio das nossas 3 correntinhas, com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e cortar o nosso fio. Uma ideia interessante aqui é que se você quiser continuar fazendo esse ponto sobre esse ponto por muitas carreiras, você vai formar aí um vestido. Então, fica a dica e se vocês fizerem, me mostrem.
Agora é só esconder esse fiozinho aí por trás dos pontos, cortar e arrematar com cola. Vamos fazer agora a nossa manga. E para isso a gente vai introduzir a agulha bem aí embaixo da axila, né, do sovaquinho. Vai fazer aquele nozinho e vamos fazer aí 2 correntinhas representando nosso ponto alto. Feitas as correntinhas, a gente vai passar ali pro ladinho, pra carreira do lado, e a gente vai pegar sempre esse ponto alto, esse último ponto da nossa carreira para trabalhar. Então, a gente vai pegar e vai fazer aí um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, igual a gente fez no babadinho lá de baixo. Nesse mesmo espaço aí de carreira, a gente vai fazer mais um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Ficamos aí com 2 lequezinhos, igual no babadinho que a gente fez na parte de baixo da blusa. Nosso próximo espaço de carreira, trabalhando aí no último pontinho, a gente vai fazer outro conjuntinho desse. Ponto alto, correntinha e ponto alto de novo. No mesmo espaço, mais um ponto alto, mais uma correntinha e mais um ponto alto. Fizemos aí, então, 2 conjuntos de leque. E no próximo, nós não vamos fazer 2 conjuntos, vamos fazer somente um. Então, vai ficar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E vamos intercalar isso durante toda a carreira. Vamos ficar aí sempre com um leque de 2, mais um leque de 2 e um lequezinho de 1 durante toda a carreira. Então, vai ser sempre assim, pegando nesse último ponto alto da nossa carreira aí, a gente vai fazer um leque duplo, mais um leque duplo e um lequezinho normal. Depois um leque duplo e um lequezinho normal por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o último com vocês. E aí, eu fecho bem no meio daquela correntinha ali que eu tinha feito inicialmente. Abraço ela com a agulha, pego e faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e corto no meu fio para dar aquele nozinho e arrematar. E eu vou fazer isso também do outro lado na manga. E a nossa bata está prontinha. Agora é só pegar esses fios, passar aí por dentro dos pontos, cortar e colar para arrematar. E vocês podem também passar aí uma carreirinha de ponto baixo ou de ponto baixíssimo para fazer um acabamento na gola. Eu acabei deixando meu ponto bem soltinho e me sobrou muito pouco fio para fazer. Mas na minha outra bata, na marronzinha, eu consegui fazer uma carreirinha ali. Então, vai muito da atenção do ponto de vocês. Essa uma unidade de fio, ela dá exatamente para um tamanho 3 anos. Então, se vocês quiserem fazer um tamanho maior, eu aconselho que vocês comprem um rolinho a mais, para não ter aí problema de faltar. Então é isso, se vocês fizerem a versão de vocês, me marca lá no meu Instagram, @universosatami, para eu ver como é que ficou essa sua versão. Aproveite e se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, se tiver alguma dúvida deixe nos comentários. Beijo e até a próxima!